Bem-vindos a mais um Filosofia na programa hoje. Mas eu nunca prevejo muito as coisas que eu vou fazer, então essa é a vantagem de você ser filósofo, ser professor e ser escritor também. Da última vez que eu fiz a postagem do Filosofia na Rede, ah, eu não disse mais ou menos quem eu era. E depois eu fiquei pensando nisso, que isso poderia ser o mote de um programa. Como vocês veem, estou num cenário diferente. E agora a gente vai começar a pensar algo diferente também. Pensar diferente talvez seja o grande quê mesmo. Ou seja, aquilo que a gente deve pensar no nosso dia a dia. Porque na maioria das vezes a gente pensa sempre de modo muito igual. Bem, como eu me auto-intitulo, eu sou filósofo, professor e escritor nas horas vagas. Então, filosofia, educação e poesia praticamente são a minha vida. Primeiro poesia, depois filosofia, depois educação. E é interessante porque existe uma relação muito próxima dessas três formas de conhecimento. Eu gosto de pensar que eu sou filósofo por razão, eu sou poeta por paixão, talvez um mau poeta, mas ainda assim poeta. E sou também professor porque é impossível ser poeta e ser filósofo sem querer expressar aquilo que você pensa e aquilo que você sente por alguém. E ao expressar aquilo que você pensa e aquilo que você sente por alguém, é impossível você não fazer alguém conhecer algo sobre você ou sobre o que você está falando. Então, filosofia, poesia e educação andam sempre juntas. E é interessante porque também historicamente isso acontece. Na Grécia Antiga, primeiro surgiram os poetas, que foram os primeiros pedagogos. Depois surgiram os filósofos, que começaram uma nova pedagogia na Grécia. Então, diga-se de passagem, Platão, ao questionar os poetas, ele vai questionar justamente do ponto de vista da educação, de uma nova educação, de uma nova forma de pensamento. Uma forma de pensamento que vai também ser influenciada, vai influenciar também a perspectiva escrita. Então, não basta apenas a gente pensar, tem que saber pensar e transmitir com meios novos, meios diferentes. Hoje vocês estão me vendo, teoricamente, dando uma aula, né? Que é através de um meio diferente. Então, essa perspectiva de pensar diferente, sentir diferente, criar coisas diferentes, é algo que está extremamente relacionado à filosofia, à poesia e à educação. Não é possível também nenhuma das duas se a gente permanece sempre pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, passando, transmitindo para os outros a mesma coisa. Talvez foi isso que me fez ser poeta, de um certo modo. A necessidade de perceber aquilo que eu estava sentindo que era diferente para mim a cada momento. Também foi aquilo que talvez me levou a ser filósofo, porque eu encontrei sempre nos filósofos algo que era diferente do que eu pensava, ou diferente do que muitos pensavam. E na educação, as pessoas não têm a dimensão do que é uma educação, porque elas acham sempre que é aquela mesmice de você ir para a escola todo dia, toda hora, tanto para professor como para estudante. E para mim, de um certo modo, não é isso, porque a cada vez que eu entro em sala de aula,
É uma sensação diferente. São alunos que estão ali, por mais que sejam os mesmos toda semana, mas são alunos que estão diferentes nos seus humores, diferentes nas suas vivências, e cada aula é algo diferente. Tampouco, mesmo eu dando o mesmo conteúdo, é a mesma emoção com que eu dou, é a mesma interatividade que eu consigo ter com aqueles alunos. Então, filosofia, poesia e educação tem como uma proposta muito clara, tem uma proposta muito clara na vida da gente. Fazer a gente pensar diferente, fazer a gente criar perspectivas de vida, de mundo diferente, fazer a gente agir diferente no mundo. Quando Hesíodo e Homero, quando Hesíodo e Homero na Grécia Antiga, eles começaram a sistematizar a religiosidade grega, né, eles estavam pensando em algo novo, em algo que não fosse vivenciado apenas é, como algo distante da vida das pessoas. Através da poesia, eles fizeram aquilo que os escultores também fizeram, que foi trazer para a realidade uma concepção divina. E eles fizeram da sua palavra, né, do seu discurso, a perspectiva mesmo de um olhar diferente para os deuses, de um olhar diferente para o mundo. Então, a filosofia, quando vai retomar essa ideia, ela já não vai mais usar o discurso poético, ela vai utilizar o discurso em prosa, né? Vai utilizar um discurso também aforismático, com palavras, com frases curtas, mas que diziam muito bem e que ainda remetem hoje muito na nossa memória, como a frase de Heráclito, de que não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Então, essa perspectiva de mudança que Heráclito vai tentar mostrar para a gente é uma perspectiva que a filosofia, a poesia e principalmente a educação vão, vão estar em, vão trazer também, vão tentar fazer a gente compreender isso. Né? Então, eu busco sempre, e é importante que a gente busque isso, né? Fazer com que a nossa vida seja algo diferente. Em filosofia, nós não podemos pensar igual os filósofos antigos, por mais que eles sejam absurdamente corretos em muitas percepções sobre a natureza, sobre a nossa vida, sobre o mundo. Mas eles não disseram tudo. Como vai dizer Sócrates, um pouco depois dos filósofos pré-socráticos, que vão ser os primeiros a mudar o discurso sobre o mundo e mudar a forma de descrever esse mundo, nós devemos buscar o conhecimento em nós mesmos. E cada vez que a gente busca o conhecimento em nós mesmos, é aí que a gente percebe também como a filosofia vai fazer aquilo que a poesia e a educação faz também, que é produzir algo novo. Não dá para a gente buscar um conhecimento em nós mesmos, fazermos seguirmos a missão, né, délfica que Sócrates vai colocar para a sua vida, o lema do conhece-te a ti mesmo, sem criar uma perspectiva nova de conhecimento. Que pode ser apenas uma interpretação que você faça de todas as coisas que já existem. Mas essa sua interpretação é algo novo. Pode não ser importante para você naquele momento, comparado com o que outras pessoas já fizeram. Mas alguém vai ver isso, ou pode ver isso, e isso se tornar importante para a pessoa. E é aí que entra a perspectiva do novo. Quando Nietzsche vai retomar essa ideia, não é na ideia de eterno retorno, né?
é sempre a perspectiva de que nesse eterno retorno algo diferente surja. É meio que uma obrigação filosófica, poética, educacional, que se produza algo novo dentro da repetição, algo diferente. Né? Na repetição existe uma diferença, dirá Deleuze também, seguindo os passos de Nietzsche. Então, buscar esses pensamentos diferentes a partir de si mesmo é uma perspectiva poética, filosófica e educacional. Novos sentimentos, novos pensamentos, novas pedagogias. É óbvio que não é simples. Né? Como dirá Heidegger, a facticidade do mundo é algo que faz a gente querer ficar na mesmidão. Né? Apesar de que isso sempre nos leva a uma angústia que faz a gente repensar essa mesmidão. E aí buscar algo também novo. Buscar algo também novo. Para mim é difícil ficar seguindo roteiros programados. Talvez por isso eu goste de uma passagem da ideologia alemã do Marx e do Marx e do Engels, em que ele descreve como seria uma vida, digamos, comunista. Né? Você acorda de manhã, sai para pescar, de tarde vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai conversar, depois trabalha um pouco criando alguma coisa. Talvez pareça utópico essa vida, e é utópico, o que não quer dizer que não vá se realizar. Mas o que está implícito aí, que a gente muitas vezes esquece, se preocupando apenas com ideologias e negando aquilo que às vezes é importante para a gente por conta dessas ideologias, é que existe aí toda uma busca de qualidade de vida, de viver a vida de uma forma diferente a cada momento, de aproveitar os momentos de uma forma diferente. Então, sentir-se de uma forma diferente. Produzir em si mesmo uma mudança no seu corpo, na sua vida, para que ela seja diferente. Uma primeira coisa que a gente aprende em filosofia é que não dá para fazer uma faculdade de filosofia sem mudar a nós mesmos. E aí é um pouco ridículo que Marx diz que a filosofia não transforma, apenas cria mundos. Ela cria muitos mais mundos do que a gente imagina, mas ela nunca, de um certo modo, se vangloria por ter criado esses mundos. Não é o objetivo do filósofo criar mundos, mas entender o mundo do jeito que ele é e repensá-lo do jeito que ele é na maioria das vezes. A poesia também faz isso com a gente, e a educação também. Então, filosofia, poesia, educação são imprescindíveis para a nossa vida em sociedade. Quem pensa que a escola pública está morta, que é onde eu trabalho, quem pensa que a filosofia é uma leitura de filósofos, de pessoas mortas, de palavras que não fazem mais sentido para a gente, quem vê na poesia literalmente algo sem sentido nas palavras dos poetas, não sabe o poder de transformação que existe aí. Não sabe como cada leitura dessa, de mundo, muda a nossa leitura também do mundo. Muda os nossos sentimentos, muda os nossos pensamentos. E se a gente perde essa perspectiva de mudança de mundo a partir da filosofia, da poesia, da educação, aí sim o mundo vai cair numa mesmidão. Aí sim o mundo vai permanecer a mesma coisa que sempre foi do ponto de vista natural. Mas nós vivemos num mundo humano, onde, se somos submetidos a uma lei da natureza, essa lei da natureza não é simplesmente
muitas vezes aceita pela gente. É curioso porque depois eu pensando sobre esse programa que eu fiz, que eu inventei de uma hora para outra, na verdade era um programa antigo que eu estava pensando, Filosofia na Rede, eu fiquei pensando como isso é hilário estar fazendo esse programa. Hilário porque é o primeiro programa que eu vejo, pelo menos que eu vou ver, de um filósofo filosofando na rede. Porque todos os programas que eu vejo é gente com instantes e mais instantes atrás, pessoas tentando mostrar o quanto que são intelectuais e tudo, é, pelo menos numa aparência mesmo mais séria. E me pareceu meio ridículo fazer esse programa deitado numa rede. Só que aí eu fui pensar em divulgar isso, né? Não apenas no Facebook, mas também no YouTube. Quando eu pensei nisso, né, eu comecei a pesquisar na internet, fui dar uma googada lá, né, no Google, e aí encontrei uma página fantástica que é na revista Carbono, onde tem um texto chamado Redes de Dormir, de um historiador chamado Rafael Fonseca, né? E lá tem uma imagem fantástica que é do Sábio no seu gabinete de estudo, que é uma produção do pintor Jean-Baptiste Brenet, que documentou a vida e a vivência no Brasil no século XIX, fez várias imagens interessantes, e lá tem essa imagem do sábio no seu gabinete de estudo, e que é um sábio deitado numa rede, e em volta o seu gabinete de estudo, estilo aqueles gabinetes de estudo do século XVI, XVII, como se vê em algumas obras renascentistas, né? Com livros, um globo, né? Imagens que remetem a, aos estudos. Né? E tá lá ele, sentado na sua rede e escrevendo. Eu fiquei extremamente feliz com isso, porque é uma imagem fantástica que mostra, por um lado, um despojamento total, e por outro lado tem tudo a ver com o objetivo desse programa, que é, vez por outra, aparecer assim, sem muita perspectiva, mas tentando passar algo interessante para quem estiver assistindo. Minha proposta não é ser longa, eu estou começando a ficar com fome, então é isso. Obrigado por quem foi assistir, obrigado para quem vai assistir depois, quando ver esse programa, e pensem em coisas novas, sintam coisas novas, passem para as pessoas coisas novas. Filosofia, poesia e educação são extremamente importantes na nossa vida. Faz a gente ser diferente em muitos sentidos. Tchau para vocês e até a próxima.